no que o Senhor tem para cada um de nós. Então, que você possa sempre estar sendo abençoado e se tornando abençoador cada vez mais. Que a bondade do Senhor se estabeleça sobre sua vida. Grandes são os planos que a igreja tem, grandes são as coisas que a igreja vai fazer, e assim progrediremos debaixo da paz, debaixo da unção que só o Senhor tem para cada um de nós. Ainda hoje temos batismo nas águas, né? Vamos ter um momento de festa no céu, onde vamos fazer batismo nas águas, no nosso culto de domingo, nosso culto de hoje. Já tivemos escola bíblica de manhã, tivemos um culto abençoado de manhã também, e aí nós estamos progredindo no Evangelho da Paz. Ontem a igreja estava totalmente tomada, né? E aí as pessoas perguntam pelo quê? Pelo poder de Deus, né? Pela transformação do Espírito Santo. Gente, se vocês pudessem acompanhar, nós homens não poderíamos, então eu só vim sondar, né? Acompanhar o que aconteceu neste lugar, transformação, perdão, libertação, algo extraordinário mesmo. Tinha 180, é isso? 170 mulheres, tinha 170 mulheres ontem aqui. A igreja estava linda, com as mesas aqui. Eu sempre tinha um desejo no coração de fazer algo assim, e ontem aconteceu. Deus abençoe a todos os envolvidos. Líderes de mesa que fala isso? As líderes de mesa, Deus abençoe vocês de forma grandiosa e sobrenatural, impactando realmente pessoas, anunciando o Evangelho, que é o Evangelho de paz, que é o Evangelho de transformação. À noite fui pregar na cidade de Ponta Grossa, recebo um abraço do tio Wilson, né, o pastor da segunda igreja de lá. Eu esqueci o nome, Esther, da filha do Isaías, ela mandou um abraço para você. Eu esqueci o nome dela. E se ela estiver vendo e ver que eu esqueci o nome dela agora, rapaz? É ela, entendeu? É ela. Então, Deus abençoe o pessoal de Ponta Grossa também. Estivemos lá ontem à noite falando da palavra da verdade. Pega a sua Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Quero agradecer, né, você que está aqui hoje. Na semana passada, uns irmãos me procuraram depois do culto, falaram: pastor, como é que o senhor não apanhou depois do culto? Pois é, né? E os irmãos ainda voltaram nesse domingo, então tá bom. Então vamos ao livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus para meditarmos. Nós ainda vamos orar pelas famílias, orar pelas mulheres, pelo dia de ontem. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra que tocasse no nosso coração de uma forma a transformar nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: e a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém, irmãos? Dá um toque no irmão do lado e diz assim: purifica teu pensamento. Eita, difícil, né? Oremos? Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, nós te buscamos, te servimos e te adoramos. Que a sua bondade aqueça o nosso coração, traga graça até os nossos dias e liberte os nossos pensamentos da opressão do tempo em que vivemos. Papai, que esta palavra venha de frente ao nosso coração, transformando, agindo e não manipulando, e nem, papai, trazendo uma transformação superficial, mas que o coração de todos seja tocado nesta noite pela palavra da verdade. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus, ela traz para nós um apóstolo que escreve a um povo em um período de gratidão. Ele, um pouquinho mais à frente, vai falar sobre as ofertas que o povo mandava, vai falar sobre os cuidados que o povo tinha para com ele, vai falar sobre aquilo que o povo fazia em favor do Evangelho de Cristo que era pregado. Mas antes de ele agradecer, ele situava o povo, né? Sempre o apóstolo Paulo fazia dessa forma. Antes de agradecer, ele informava o que estava agradecendo e ele situava o povo. Por que ele fazia isso? Para que o ego do povo não inflamasse. Para que o povo não achasse que estava fazendo mais, melhor, e que tinham alguma coisa que seria sobre eles. Sabe, irmãos, toda a Bíblia Sagrada, ela se remete a uma coisa só: a Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus, ela se estabiliza em Cristo Jesus.
E eu sempre creio, prego e acredito que uma coisa precisa ser suficiente para as nossas vidas, e é Cristo Jesus. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um homem que ele venceu muitas coisas. Eu vejo o quanto hoje nós estamos no egocentrismo, o quanto hoje nós estamos em nós mesmos. Porque pare só um pouquinho e pense comigo, o apóstolo Paulo, naufragado, né? O terceiro barco que ele entra, o terceiro barco entra em naufrágio, as ondas quebram o barco e diz que ele fica um tempo naufragando no mar, na escuridão. No mar não tem luz, o mar é escuridão. Diz que ele ficou agarrado em um pedaço do barco junto com os outros 200 e tantos que ali estavam. E diz a palavra de Deus que ele estava lá agarrado naquele pedaço de pau. E diz a palavra de Deus que quando ele estava lá agarrado, lá num pedaço de barco que sobrou, os outros estavam. Imagina isso às 3 horas da manhã. A gritaria, o frio, o vento, a turbulência, não conseguindo enxergar um palmo na sua frente, tudo escuro, mas ele lá. Aí quando vem as ondas e jogam ele para mais perto da praia, ele encontra um lugar desconhecido, uma praia desconhecida, e quando ele acha que estava tudo certo, ainda vem uma serpente e pica ele. Eu já tinha desistido no primeiro naufrágio. Muitos aqui nem tinham superado a ordem de prisão primária. Mas Paulo teve um encontro tão genuíno com Cristo, Paulo teve um encontro tão genuíno com Deus, que ele ainda deu glória a Deus de tudo isso que aconteceu. Ele ainda deu glória a Deus de tudo aquilo que ele passou. Ele ainda deu glória a Deus de tudo aquilo que ele viveu. Por quê? Porque Cristo, para ele, era o suficiente. Cristo para ele bastava. Se ele tivesse Cristo, se ele tivesse o amor de Cristo, se ele estivesse na orientação de Cristo, se ele estivesse falando do Evangelho de Cristo, se ele estivesse vivendo aquilo que ele viu quando foi ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas se ele estivesse vivendo a vontade de Cristo, para ele aquilo bastava. E ele vivia dizendo que a glória não seja a minha, mas que a glória seja a de Cristo, que a glória seja a de Deus. E aí nós vemos uma geração que não suportaria tanto, por quê? Porque para muitos Cristo não basta. Porque para muitos o Evangelho de Cristo, sim, ele é loucura. Porque para muitos o Evangelho de Cristo não é suficiente para manter a pessoa, quem diria nos caminhos, quem diria na igreja. E aí nós vemos que muitos não se alegram mais. Muitos não veem mais novidade de vida. Muitos não veem mais a transformação ou as coisas como viam antigamente. Eu lembro de um tempo que nós estávamos construindo isso aqui, esse grande templo, esta grande igreja. E aí o irmão João Batista está lá, né, irmão João Batista? Lá no andaime de madeira, lá em cima, o irmão João Batista, foi quem fez a cunheira lá, né, irmão João Batista? Eita, sem cinto de segurança, sem nada, né? Está lá em cima, irmão João Batista. Mas cada tijolo que era colocado aqui era base de comemoração. Cada coisa que era feito aqui era base de alegria. A igreja se unia, a igreja se alegrava, e cada passo que a gente dava era motivo de muita alegria. E aí erguia-se uma parede, fechava-se uma parede, e colocava uma telha, e fazia tudo, era motivo de muita alegria. Aí a gente terminou a igreja, né? A gente terminou a igreja. Quanto custa um milheiro de tijolo? Alguém tem essa informação? Tem alguém mexendo com construção aí? Hã? Ah, o cara, 550 milheiros de tijolo. O cara é famoso nisso aí. Então, 550 milheiros de tijolo. Meus irmãos, eu lembro que quando chegava um milheiro de tijolo, eu e o pai se ajoelhava agradecendo a Deus pelo milheiro de tijolo que chegava. 550 tijolos. Nós compramos um filtro de ar, por lado de lá, agora essa semana, R$6.500. Nós compramos 100 cadeiras por lado de lá, R$16.000. Nós compramos um sistema de som por lado de lá, para fazer os cultos por lado de lá, foram mais R$15.000. Nós fizemos a pedido da irmã Patrícia, né, deve estar nos assistindo pela internet, nós fizemos um corrimão nas entradas ali, foi mais
Se não me engano, em R$4.000. É isso, né, Vande? R$4.000. Estamos quase na casa dos 50. E quem que orou, e quem se alegrou, e quem falou, nossa, que maravilha, compraram tudo isso. Com o passar do tempo, com o costume vindo, as coisas pequenas perdem o valor. E quando as coisas pequenas perdem o valor, o amor se esfria. Quando Cristo não é suficiente, perde o valor, a graça, a comunhão, o poder e a autoridade também se esfria. Tem muita gente que quando aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o pastor falava glória, o cristão levantava 2 mãos e falava 2 glória. O pastor falava aleluia, o cristão levantava as mãos e falava 2 aleluia. O pastor falava bem sim, Jesus é bom, o diabo não presta, o cristão ia lá fora e dizia, que palavra transformadora! Mas com o passar do tempo, o pastor diz glória, já perguntam, por que será que deixaram o microfone tão alto? Me perturbou. O pastor diz aleluia, a gente fala, mas ele já falou aleluia 3 vezes, 4 vezes, vai repetir de novo esse aleluia. Por que ele é tão repetitivo? As coisas acontecem e se tornam comuns. E você acha que isso é só na igreja? Você acha que isso é só na igreja? Deixa eu perguntar para você. Você já comemorou uma compra de mercado? Você já reparou que quando você faz uma boa compra hoje, você não lembra do tempo que você não tinha condição de fazer uma boa compra? Você já reparou que quando você tem, você não lembra mais do tempo que você não tinha? Você já reparou que quando estava construindo tua casa, está ali o Diego. Diego, coloquei no meu coração, Diego. Ô, Clevers, nós vamos cobrir a casa do Diego, Clevers, beleza? Compromisso, vamos cobrir a casa do Diego. Então está ali o Diego. O Diego olhou para mim ontem e falou assim, pastor, estou indo trabalhar. Deixei minha esposa no café e estou indo trabalhar. Eu falei, que você vai trabalhar, rapaz? É sábado, ninguém trabalha no sábado. Não, pastor, falta 6 fiadas de tijolo para mim começar a cobertura da casa. Ele mesmo foi lá para sentar os tijolos. Eu fico imaginando como é que vai cobrir, vai cair tudo. A cobertura é pesada, o cara mesmo assentou os tijolos. Estou brincando, Diego. Né? Aí a casa está pronta. Não é o caso de vocês, vou usar como exemplo. Aí a casa está pronta. Esquece-se as últimas 6 fiadas de tijolo e briga por conta de uma conta de luz. Esquece das últimas 6 fiadas de tijolo que foi feita à base de suor no sábado à tarde, com o sol no rosto, e começa a brigar por conta de canal de TV. Esquece daquele sofrimento que foi para levantar tudo aquilo, para pôr tudo em pé, e começa a brigar por conta do jeito que o outro respondeu bom dia. Esquece-se de tudo aquilo que se passou, porque o outro está de cara feia, então a gente já se instituiu em um nível de guerra instaurada. E aí eu pergunto para você, você lembra quando a vida era difícil? Porque para muitos aqui a vida está fácil. E é necessário olhar sempre para as conquistas e valorizar cada passo que dá para frente. Nós esquecemos com o tempo de dar glória a Deus nas pequenas coisas. Muitos não se alegram mais, por quê? Porque estão fazendo o contrário que Paulo falara. Muitos não se alegram mais, por quê? Porque a nossa instituição de religiosidade, ela está acima da instituição de Cristo. Como assim? Nós somos mais religiosos do que cristocêntricos. Ser cristocêntrico é não vir no domingo à noite na igreja dar glória ao Senhor, é ter uma vida de dar glória ao Senhor. Ser cristocêntrico não é aplaudir quando canta um louvor, mas é dar glória ao Senhor com as suas atitudes durante toda a semana. Ser alguém que não é egocentrista, mas ser alguém que é cristocêntrico, é alguém que o quê? Que tudo que faz, que tudo que se envolve e que tudo que se propõe a fazer é para dar glória ao Senhor. O apóstolo Paulo fala, quanto mais, irmão meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Agora eu gostaria de que você examinasse um pouquinho a sua mente e veja se você não está fazendo isso. Muitos não se alegram mais, porque não estão mais pensando no que é honesto. No que é honesto. Porque ser honesto, infelizmente, está fora de moda. Se você for honesto, não vou falar o que pensei, porque prometi não ser pesado, mas vamos lá. Porque estão pensando no que não é honesto. Muitos estão pensando no que não é justo, no que não é puro, no que não é amável, no que não tem boa fama. Falam daquilo que não tem virtude e louvam aquilo que não está mais para ser louvado, ou seja, não louvam mais o que é para ser louvado, e nisso não ganham sua vida, nisso perdem a sua vida. Acham que ganham, mas estão perdendo. E passam não da morte para a vida, mas da vida para a morte. Porque nada mais te alegra, nada mais te encoraja, nada mais te motiva, nada mais te faz levantar de manhã, nada mais te faz ser e ver que tudo está progredindo e tudo está avançando. Não existe nada mais que te preencha. Por quê? Porque você lembrou, ou melhor dizendo, porque você esqueceu do tempo em que você não tinha. E quem esquece de onde vem, não sabe onde está. Quem esquece de onde Deus te tirou, nunca vai saber onde está. Porque a única forma de reconhecermos Cristo em nossa vida é reconhecermos a sua morte. E Cristo nos dá esse sustento quando Ele fala: ei, anunciais a minha morte. Quando na Santa Ceia o apóstolo Paulo fala: assim eu aprendi e assim vos passo, que todas as vezes que lembrardes de Cristo, participem do corpo e do sangue. O que era motivo, meu irmão, para nós nos alegrarmos no passado, será que perdeu o valor? Ou a gente que não dá mais atenção? Será que as coisas perderam o valor? Ou é a gente que não está dando mais atenção, não está dando mais o devido valor àquela situação? Começam a namorar os adolescentes, e cada beijinho é cada beijinho é um acontecimento. E vão, e se escondem, e fogem, e fazem isso, fazem aquilo, para dar uma bitoquinha, assim que fala, é bitoca? Para dar uma bitoquinha. Fazem um escarcéu para dar uma bitoquinha. Aí casam. Passa 10 anos, passa 15 anos, passa 20 anos, agora pode bitocar à vontade. A bitoca mudou? Ou é você que parou de dar valor para a bitoca? As coisas mudaram ou somos nós que paramos de dar valor para as pequenas coisas? A construção de caráter não está no valor que nós damos para as coisas, está em manter a chama viva. A construção de uma vida cristocêntrica não está em darmos valor para um culto show, para um culto bonito, para um culto cheio da unção, para um culto cheio do manifestar, para um culto com um louvor legal. Não está aí. O segredo para que Cristo seja eternamente Senhor sobre as nossas vidas está no quê? Em olharmos sempre para a cruz e reconhecermos o valor que Ele tem para a nossa vida. Olha para alguém que está do teu lado, um abençoado aí, e diga assim: evolua, mas não perca a sua essência. É bom evoluir, não é? Não é bom evoluir? De vez em quando eu sou louco, mas eu fui tentar comprar um Peugeot do Renato, né? Fui tentar comprar um Peugeot do Renato. E aí cheguei para o Renato e falei: Renato, bota preço no Peugeot. Está lá o Tonhão, onde é que está o Tonhão? Eu vi ele por aí. É o vendedor também, muito forte o Tonhão. Então, Renato, bota preço no Peugeot. O Renato olha para mim e fala: o Peugeot eu não vendo. Eu falei: tem alguém no mundo que gosta de Peugeot? Desculpa, é brincadeira você que tem Peugeot. Né? O Peugeot eu não vendo. E eu falei assim: por que você não vende o Peugeot? Daí ele falou: porque foi o primeiro carro que eu comprei financiadão ali, quando eu estava na desgraça, foi o que ele me falou.
quando eu estava no problema, quando eu estava ali precisando, foi o primeiro carro que eu comprei, e todas as vezes eu tenho que dar uma olhada naquele Peugeot para saber de onde eu vim. Por isso que eu não vendo Peugeot. O Salinho deve ter a bicicleta verde lá, né, Salinho? Está lá estocada a bicicleta verde na casa do Salinho. De vez em quando, é bom ter uma foto. Se você não tem condição de manter um Peugeot, como o Renato tem ali, de vez em quando é bom pelo menos ter uma foto. Da onde Deus te tirou, tá bom? De vez em quando é bom olhar para o passado e reconhecer onde é que tu estava. De vez em quando é bom olhar para trás e olhar para lá e pensar assim, meu Deus, o quanto eu sofri, o quanto eu pelejei, o quanto eu tive que lutar, o quanto que eu tive que fazer para conquistar aquilo que hoje eu não dou valor. Eu lembro de um tempo que eu ia fazer compra no Tozeto, em Ponta Grossa. Chique isso, né? Ia lá em Ponta Grossa fazer compra de mercado no Tozeto. Você sabe por que eu ia fazer compra no mercado do Tozeto lá em Ponta Grossa? Vou te contar o segredo. Porque o meu pai tinha um cheque que tinha cadastro no Tozeto em Ponta Grossa. Aí eu ia lá para fazer a compra, porque aquele cheque eles aceitavam com 90 dias. E aí eu ia lá e dava o cheque, e daqui 90 dias era para pagar. E uma vez eu fui lá e tinha um cheque do pai que voltou, e eu tinha feito toda a compra, estava tudo no carrinho, tinha 3 carrinhos de compra, aproveitava, era uma compra grande no mês, chegava, fui fazer a compra, a hora que estava no caixa, a moça olhou para mim e falou assim, olha, infelizmente o senhor não vai poder levar a compra, porque o cheque nós não vamos poder aceitar, tem outro cheque aí que voltou. E aí lá vai eu, deixar toda a compra do mercado. Esses dias eu fui no mercado, comprei um monte de besteira, deu R$370. A moça perguntou, crédito ou débito? A hora que eu falei débito, me veio o cheque. A hora que eu falei débito, me veio um cheque na mente. Sabe quanto era o valor daquele cheque lá no Tozeto, lá, que era de uma compra que eu não sei se era eu ou o pai tinha feito? 300 e alguma coisinha. E aí? Está valorizando o que você tem? Ou você já esqueceu de onde você estava? Porque se você não lembrar de onde você estava, você nunca saberá onde você está. E aí vem a palavra de Deus e fala para nós, de uma forma bem centrada, que aquilo que é cristocêntrico, ou seja, o que significa cristocêntrico? Teologicamente centrado em Jesus Cristo, tudo emanando de Cristo. O que é egocentrismo, que está escrito na tela, egocêntrico. Quem exibe atitudes ou comportamentos voltados para si mesmo, de modo relativamente insensível às preocupações dos outros. Você já viveu com alguém assim? Que não se preocupa com o outro? Está nem aí para o outro? Enquanto eu estiver sentindo prazer, você que se lasque. Enquanto eu estiver tendo dinheiro, você que se vire. Enquanto eu estiver animado, você está nem aí para você. Enquanto eu estiver de boa, você não precisa estar. Enquanto eu estiver me alimentando, você não precisa se alimentar. Enquanto eu tiver dinheiro, você não precisa ter. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, se puder pôr na tela para mim, eu agradeço. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, traz o texto. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Próximo diz, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo amor e não te cansaste. E aí vem a batida. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E no versículo 5 diz, lembra-te, pois, ou seja, dá uma voltada na tua memória. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quanto não
brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Muitos não são os mesmos e acusam suas feridas por conta disso. Muitos mudaram com o tempo e acusam os outros por conta disso. Muitos não são as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, e a culpa nunca é da gente, a culpa é do outro. Muitos se tornaram brutos em seu casamento, muitos se tornaram violentos em seu casamento, muitos não louvam mais como louvavam nos primeiros dias de igreja, muitos não veem mais a alegria que vinham nos tempos passados e acusam os outros. O Jesus Cristo que nasceu no mundo, o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, ele só ficou nervoso com Pedro, quando Pedro queria limitar o propósito dele. Quando Cristo falou: ei, convém que um pastor das ovelhas morra, convém que eu vá à cruz, convém que me matem. Pedro falou: não, se necessário for, morreremos contigo. Jesus Cristo olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, que se cumpra o meu propósito e não aquilo que você quer. Eu falei ontem lá em Ponta Grossa, falei hoje na escola e me repito de noite aqui agora. Você já imaginou se Jesus tivesse ouvido a Pedro? A proposta era boa, não precisava morrer, não precisava ir para a cruz, não precisava ser açoitado, não precisava ser envergonhado, não precisava ser humilhado. A proposta era boa. E aí, o que seria de nós? O que seria da humanidade? O que seria do povo? Se Jesus desse ouvido a Pedro, que tinha uma boa proposta? O que é de você se você começar a dar ouvido para o que você tem hoje e esquecer totalmente o que foi feito lá atrás? O que seria de nós se nós olhássemos apenas para o que temos e não de onde viemos, não de onde saímos? Mas a gente gosta de pôr a culpa no outro. Já imaginou se cada chibatada que Cristo levou em suas costas, o coração dele fosse endurecendo? Já imaginou se Cristo mudasse o seu humor a cada um que o xingasse, a cada um que o traísse, a cada um que enganasse? Já imaginou se Cristo mudasse o seu propósito em cada momento que alguém falasse algo contrário ao que ele pregava? Já imaginou se Cristo mudasse a sua essência a cada problema que aparecesse? Deixa eu dizer algo para você que talvez você ache duro e pesado, mas pense nisso um pouco. Quem você se tornou não é culpa do que está ao teu redor. Quem você se tornou é culpa do que você escolheu ouvir e do que você escolheu ver. E aí, se o seu coração hoje é endurecido, não é por conta da igreja da época, ou do pastor, ou dos outros irmãos, não. É porque você não está sendo cristocêntrico, é porque você está sendo egocêntrico. É porque você parou de pensar no que realmente importa, que é Cristo Jesus. E começou a pensar no que te faz bem, no que te faz repousar. Eu tenho uma cama lá em casa que eu estou reclamando faz hora. Era da Esther aquela cama? Era da Esther a cama. Família idosa, né, Esther? Você lembra daquela cama? Então, era a tua cama. Ainda estou com a cama que era tua. Estou lá. O Joãozinho está aí hoje? Foi o Joãozinho que fez xixi naquele colchão? Que nunca mais deu para lavar? Coitado do João. Estou brincando, viu, João? E aí? De vez em quando eu dou uma mexida naquele colchão e penso assim: ai, minhas costas. Aí eu vou parar lá em Minas Gerais, numa fazenda cheia de avestruz, para dormir num colchãozinho fininho assim de ar. E os avestruz davam na janela, e eu fiquei com medo dos avestruz, Pedro. Pensei, se esse avestruz me atravessa a janela, me come vivo aqui dentro. Aí eu já não estava bom no colchãozinho, os avestruz perturbando. Comecei a escutar uns barulhos e fui dormir dentro do carro. Quando eu estava dentro daquele carro, lá em Minas Gerais, sozinho, no meio de uma floresta, uma plantação,
um cheiro de anticidas e cheiro ruim e suado de trabalhar porque não tive coragem de tomar banho. É verdade isso. O chuveiro não esquentava e ruim, e 2 gotas d'água. Falei, vou tomar banho só amanhã. Irmãos do céu, se você soubesse a falta que fez o meu chuveiro, se você soubesse a falta que fez o meu colchão, se você soubesse a falta que fez o meu quarto, se você soubesse a falta que fez a segurança que eu tenho em minha casa, se você soubesse a falta que fez. E aí eu lembrei de tudo que eu tenho. Mas eu também lembrei do tempo que eu não tinha. E eu tinha naquela situação que eu estava vivendo naquele momento. E aí Deus me traz à memória aquilo que me dava esperança. O que era a memória que me dava esperança? A minha casa, o meu lar, minha segurança. Só sabe onde está quem lembra de onde saiu. Só sabe valorizar o que tem hoje quem lembra quando não tinha. Filipenses capítulo 4, versículo 10, se puder colocar na tela também, eu agradeço. Filipenses capítulo 4, versículo 10 diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. No próximo versículo diz: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. E toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que ele estava dizendo? Sobre instrução. Eu sei como é não ter, também sei como é ter. O próximo versículo nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele estava dizendo aí? Se eu tiver ou não tiver, o que eu preciso é de Cristo Jesus. Se eu tenho ou não tenho, o que eu preciso é do amor de Cristo Jesus. Se eu tenho hoje ou eu não tenho, o que eu preciso é que Cristo esteja habitando em mim. E o próximo versículo diz: todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, ou na minha aflição. Eu vim nessa noite dizer para você, igreja, precisamos valorizar sim as pequenas coisas. Quando uma igreja nasce, o povo se une e constrói a festa e celebração. Uma alma aceita Jesus, festa e celebração. Uma alma se batiza, festa e celebração. Um irmão novo chega, festa e celebração. Meus irmãos, aí vem o ego. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu no Instagram, no último culto. E eu não sou de me incomodar com o que os outros falam, não sou mesmo. Se você quer brigar comigo, fala com a minha mão. Eu não brigo com ninguém, comigo não tem problema, mas me incomodou uma mensagem que mandaram no Instagram da igreja no último culto. Irmãos, tinha aqui na igreja no último culto de ceia, foi 800 ceias distribuídas, 850 ceias. Mais ou menos umas 900 ceias distribuídas. Lá tinha o que de criança, Andrés? Umas 70, 80 crianças, por essa margem aí. 70, 80 crianças lá. Eu duvido uma outra igreja que fez isso no domingo passado em Castro. Aí posta-se uma foto da igreja e vai um cidadão e comenta assim: o que será que está acontecendo? Que agora nessa ceia tinha menos gente que na ceia passada. Será que não é porque o pastor está falando dele mesmo e não está mais falando de Cristo? Aí fui ver o Instagram do irmão. Deixa eu tomar água.
Não deixe que o que os teus olhos acham ver domine em quem você é. Faça a tua parte muito bem feito e durma tranquilo à noite, porque tudo aquilo que Deus te entregou, você está vivendo, porque você sabe de onde Deus te tirou, onde Deus te colocou, e nas mãos dele você vai saber onde ele vai te levar. Aí vem o ego, e tudo já é comum. Eu lembro do primeiro culto que a gente fez aqui dentro. Era 4 horas da tarde do dia do culto. Eu passando uns fios 2 por 1. Amarrei aqui com a escada. O fio está em cima do forro até hoje, não foi tirado. Amarrei aqui com uma escada e puxei os cabos. Acho que o Adriano lembra dos cordões de luz que tinha? Puxei com a escada os fios. E daí do chão eu jogava o fio para passar por cima do cabo de aço que tinha ali. E daí eu torcia para que o bocal não batesse no cabo de aço, porque senão quebrava o bocal. E eu tinha que, daí como é que eu ia pegar lá em cima aquele negócio? Graças a Deus nenhum quebrou. E eu puxava os cabos até o outro lado lá. E o pai, eu sentado na porta ali, olhando para mim, dizendo assim, não vai dar, rapaz. Largue mão, não esqueça desse negócio, hoje à noite não dá. E nós puxando os cabos, a irmã Neuza viu isso de perto. E colocando lâmpada, tinha 8 lâmpadas, que a irmã Georgina, está aí a irmã Georgina hoje? A irmã Georgina está ali, vendeu para nós parcelado em 10 pagamentos na Top Master, no boleto bancário. O fio e as lâmpadas. E nós passamos tudo aí, chegou de noite e ligamos, e já contei essa história para os irmãos, não aguentou, o fio esquentou. Que eu tudo no escuro na hora do culto, o pai me xingou ainda. Não tinha acesso à galeria, não tinha escada, nem proteção, e nós colocamos a mesa de som lá em cima, e daí a gente subia numa escada de madeira para regular o som lá em cima. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que passou para a gente estar aqui. Então, quando a gente compra uma cadeira, eu dou glória a Deus. Quando entra uma alma e assiste um culto, eu dou glória a Deus. Porque eu sei o quão de valor tem uma alma para Cristo Jesus. Não é sobre lâmpada, não é sobre fio, não é sobre cadeira. Mas tudo isso precisa ser valorizado. Porque tudo isso precisa dar honra e glória a Jesus. Obrigado, irmãos. Uma hoje, uma. Misericórdia. Tudo o que é para a glória do Senhor precisa ser feito com celebração. Tudo. Tudo o que é para dar glória ao Senhor precisa ser por celebração, precisa ser celebrado. Vai ofertar, celebre a tua oferta. Vai devolver o dízimo, celebre a tua devolução. Vai vir na igreja, celebre. Vai cantar um louvor, celebre. Vai adorar, celebre. Mas com alegria, com amor. Como se fosse a primeira vez que o faz. Como se fosse aquilo que anima. Como se fosse aquilo que te faz prosseguir. Eu não sei o que aconteceu na primeira música hoje. Primeiro louvor, vocês cantam muito bem, meus parabéns, vocês são os caras. É nós lá embaixo que não sabe bater palma. Mas hoje, no primeiro louvor, vocês viram a pipoca? Alguém mais reparou, fora eu? Uns para a esquerda, outros para a direita. E daí uns paravam no meio, não vou bater, está tudo errado esse negócio aí. Aí a gente fica olhando, uns desistem, eles, vou adorar, vai. Está tudo errado mesmo. E daí o negócio fica um pouco mais rápido, e a gente já se perde, daqui a pouco fica lento, a gente não sabe o que faz. Né? Aconteceu hoje. Aconteceu, é real, né? Todo mundo viu, não fui só eu. Teve um irmão que deixou de vir na igreja por causa das palmas, sabia? O irmão me procurou e falou, pastor, o louvor da igreja é lindo, a sua mensagem é poderosa, mas eu sento lá atrás e aquelas palmas me atrapalham, não vou mais. Para de bater palma, olha para o negócio e ergue as mãos e fala, Senhor,
Conserta as palmas do povo. E agora é a parte que eu pego pesado na mensagem e já peço perdão. Cuidado. Para não saber onde estava e não reconhecer onde está, e Cristo te levar para o primeiro estágio. Porque Ele não vai te perder de forma nenhuma. Ele vai insistir em você. Cuidado para não valorizar a vida boa que você tem hoje, e Cristo fazer você regressar, e ter que lutar tudo de novo, para alcançar aquilo que hoje para você, talvez, se torne banal. Já notou que algumas casas brigam por conta do canal da TV? Já notou isso? Controle? Já brigou com algum parente seu por conta do que iam assistir na TV? Tem gente agora brigando porque a irmã quer assistir o culto e o Corinthians está jogando. O marido quer ver o Corinthians e os irmãos estão tudo nervosos aqui dentro. O pastor não para de falar, o que será que está acontecendo com o Corinthians? Lembra do tempo que não tinha TV, tá bom? Lembra do tempo do Bombril? Alguém pegou o tempo do Bombril? Se você pegou o tempo do Bombril, você sabe que o Bombril não era só para lavar louça, né? Também servia para arrumar o canal da TV. Você pegasse o Bombril, colocasse na antena, do jeito que se virava a antena, funcionava. Alguém lembra desse tempo? Mas hoje nós brigamos, porque tem 250 canal para assistir. Hoje nós brigamos porque passa mais tempo escolhendo filme na Netflix do que assistindo. Porque afinal de contas, antigamente tinha que ir na Magic Video. Alguém lembra da Magic Video? Vou contar para vocês só para vocês darem risada, está tudo muito sério. Na Magic Video uma vez, eu fui para alugar uma fita e eu estava com um sobrinho, não vou incriminar o João mais. João, fique em paz. Era outro sobrinho, não lembro quem que era. Estava com uma criança pequena. E a criança pequena passou uma cortininha que tinha maiores de 18. Quem é que busca ela lá dentro? Quem é que ia entrar lá dentro pegar a criança? E aí a gente ficava andando nas prateleiras escolhendo filme. E sabe o que era o pior? Que eu sempre pagava multa, porque não rebominava a fita para devolver. Você sabe o que é rebobinar fita? Você que nunca precisou de uma caneta Bic para voltar uma fita cassete, você não sabe o que é vida. E daí a gente rodava com a caneta Bic, você pegou, Gabriel, isso? Rodava com a caneta Bic a fita cassete, e de vez em quando enrolava. Uma vez eu fiquei uns 2 dias para devolver a fita da Magic Video, porque a hora que eu fui rebobinar, o videocassete engoliu a fita. E virou nhaca lá dentro daquele videocassete. E eu desmontei o videocassete, eu não ia pagar a fita. Desmontei o videocassete para mim dar um jeito, e eu resolvi, e não paguei o valor, mas tive que voltar toda a fita no dedo. É streaming que diz? É streaming que diz hoje. Você sabe quantos filmes tem na Netflix, lá que você tem lá no canal por... Você sabe quantos vídeos tem no YouTube? Ah, pastor, Netflix eu não tenho, é muito caro. Caro nada. Porque a gente pagava R$8 na locação de uma fita. É? Mais a multa se não rebobinasse. Sabe o que era ostentação um tempo atrás? Quem saía da locadora com 5 fitas. Ostentação por 2 motivos. Primeiro, por locar tanto filme, e por poder passar o fim de semana inteiro em casa, porque tinha que assistir, não dá para assistir depois, tinha que devolver na segunda. E sabe por que a gente locava na sexta? Porque era fim de semana primeiro, e porque pagava apenas uma locação. Não tinha como devolver a fita no domingo. Aí a gente assistia sábado e domingo, economizava grana. Se você pegasse na segunda e fosse devolver na quarta, era 2 locações. Era umas estratégias. E aí? Tem mais alguém que topa hoje comigo? Lembrar de onde saiu, onde Deus te colocou? Coloque-se em pé.
Deus tem uma fonte inesgotável de autoridade e poder para aqueles que o reconhecem como único e suficiente Salvador, sabem de onde estavam e onde Deus te colocou. E só sabe onde está quem sabe onde estava. Que eu e você possamos ser gratos a Deus hoje, por tudo que temos.